Seja bem-vindo ao Filosofia de Boteco, um podcast onde conversamos e debatemos sobre a vida como ela é, na presença, ainda que não fisicamente, dos grandes pensadores da história. Que tal chamar Platão, Descartes, Nietzsche e Freud para uma mesa de bar e resenhar sobre os assuntos e dilemas do nosso cotidiano? Puxe então uma cadeira que todos têm um espacinho nessa mesa do saber. Olá, tá começando mais um episódio inédito do Filosofia de Boteco. E hoje, no sexto episódio, eu, o Riquiteu, gostaria de trazer a análise sugerida por um dos ouvintes da obra República de Platão para vocês. Trazer uma análise bastante crítica, nada muito profundo, nada muito acadêmico, nada muito prolixo, mas sem deixar de ter algum certo rigor, sem deixar de ter uma visão mais profunda quando necessária, sem apelar para o academicismo, Vou tentar trazer o que eu conheço dessa obra, do que eu li, do que eu entendo, dos principais conceitos dessa obra, tendo em vista que ela é uma obra bastante grande, dado ser um diálogo de Platão, que versa sobre diversos assuntos, diversos temas, diversas propostas, com argumentos, réplicas, tréplicas entre os participantes do debate. Então, ainda mais por se falar de Platão, um autor famosíssimo, talvez o principal filósofo de todos os tempos, tentar ser profundo requeriria uma monografia, uma obra escrita e não um episódio de podcast. Mas isso não significa que não podemos tentar entender a nós mesmos e a nossa civilização contemporânea se valendo da obra de Platão. Bom, essa análise, essa reflexão sobre essa obra, ela não vai se dar de forma completa e absoluta. Até porque essa obra ela é bastante grande para um dos diálogos de Platão, que sai ao segundo maior, só perde para o diálogo Leis. E é um diálogo com muitos temas, com uma abordagem multifacetada. Ela não se restringe a apenas a um assunto, apenas a um argumento, mas ela percorre diversas áreas que Platão aborda em todas as suas obras. Por isso, a sua fama, por isso ela é a obra mais lida, mais comentada de Platão. E Platão, por si só, já traz à tona essa profundidade, essa complexidade. Então, a nossa análise ela vai se dar de forma fragmentada e que não se valerá de um academicismo, de uma prolixidade na sua exposição. Vamos tentar ser concisos sem ser reducionistas. Então, por isso que eu tentei e vou tentar dividir a obra de Platão em 4 partes, em 4 abordagens, 4 conceitos, 4 momentos que eu, quando li a obra, vi bastante importância para trazer para vocês, porque são 4 momentos, 4 trechos, 4 conceitos, abordagens, que eu visualizo contemporaneidade e atualidade nesses trechos, nessas pegadas que Platão nos legou. A primeira ideia que eu gostaria de trazer é a aparição e o discurso do irmão de Platão, Glauco. Esse irmão que, creio eu, Platão não era muito chegado, não era muito amigo, porque as ideias que Platão transcreve como de Glauco são ideias que Platão detesta, que Platão abomina, que Platão busca refutar. E a aparição de Glauco, ela se dá logo no início do Diálogo da República, no livro 2, A República é um livro que ela é dividida em capítulos que se chamam livros, em 10 capítulos, e no capítulo 2, Glauco
irá proferir um discurso sobre o que é ou o que ele concebe como a justiça. O discurso de Glauco, ele começa com a afirmação de que a justiça é uma convenção humana, é uma comodidade entre os homens, é um acordo entre os seres humanos. Essa é o início, a introdução do discurso de Glauco. E posteriormente ele vai fazer a fundamentação, explicar o porquê que ele concebe isso como justiça. Algo que na época, no período da Grécia Antiga, de Roma Antiga também, era algo bastante controverso, bastante heterodoxo, por assim dizer, porque a concepção daquela época era de um direito natural, um direito vindo dos deuses, a justiça sendo algo vindouro da natureza, da cosmologia, da teogonia dos deuses. E Glauco rompe com esse paradigma e profere que a justiça é algo criado pelo homem, pelos seres humanos, é uma criação social, é um instituto social. E a sua fundamentação, ela é bastante polêmica, bastante atual, e você verá por quê. Glauco começa proferindo a seguinte análise: cometer uma injustiça geralmente lhe confere uma vantagem, um lucro, um benefício. Sempre que você comete uma injustiça, geralmente você ganha algo, você consegue auferir algo. Em contrapartida, sofrer uma injustiça é o contrário. Você tem uma desvantagem, você sofre uma dor, você sofre um prejuízo, uma perda, você tem uma queda de potência, algo que lhe causa mal. Sofrer injustiça é isso, é o contrário de cometer uma injustiça. Só que essa situação de sofrer e cometer injustiça, ela é uma situação que está desregrada, que está sem nenhuma regra, sem nenhuma legislação. Então, essa situação prévia da civilização, essa situação em que só se comete ou sofre injustiça, essa suposta situação de natureza, esse estado primitivo, que, embora Glauco não utiliza essa nomenclatura que é contemporânea, que é moderna, né, de estado de natureza, como Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, essa hipótese que ele se faz valer para o seu argumento se dá em que os homens estão jogados aí no mundo, jogados aí na realidade, no espaço físico da natureza e do mundo, e eles ora cometem injustiça, ora sofrem injustiça, porque ora eles vão estar tentando sempre buscar o benefício, a vantagem, o lucro, o prazer, ora vão estar sofrendo porque o outro buscou e conseguiu, sofrendo essa injustiça, tendo dor, tendo sofrimento, tendo prejuízo, tendo perca, tendo desvantagem. Então essa é a realidade primitiva dos homens, né? Sofrer injustiça ou cometer injustiça, causar injustiça. O problema dessa realidade, o problema dessa civilização que não tem regras, é que você é sozinho para cometer injustiça, você é sozinho para ter benefício, sozinho para ter vantagem, você é isolado. Por quê? Porque só tem vantagem e lucro quem comete a injustiça. Quem não cometeu não vai ter esse lucro. Então você é sozinho para se dar bem, você é sozinho para ter um gozo, você é sozinho, você é isolado, você é uma ilha para ter o prazer. Mas para sofrer, você pode sofrer o prejuízo, você pode sofrer o dano, a agressão de qualquer um. Não é especificamente de alguém que você vai perder. Você pode perder, você pode sofrer injustiça, você pode ter uma agressão, uma violação por qualquer outro. Então, todos os outros homens, toda a humanidade pode lhe causar mal. Mas você, para conseguir auferir uma injustiça, ter lucro, você é sozinho. Então essa situação matematicamente é óbvia, você mais se fode do que se dá bem. Você, para se dar bem, é sozinho. E essa situação de se dar bem é muito escassa, porque você tem que ser mais forte sempre e nunca pode baixar a guarda. Você nunca pode tirar um cochilo, porque senão alguém passa, arria suas calças e faz a sua pele.
Você não pode dormir no ponto. Essa situação é de caos e temor contínuo. Você está sempre no estresse de não poder baixar a guarda. E sempre pode se dar mal. A situação de se dar mal é quase que a regra. Todo mundo se fode, todo mundo passa mal, todo mundo sofre mais injustiça do que comete. Essa é a perspectiva inicial que Glauco expõe. E por conta dessa situação, desse momento que você visualiza que mais se dá mal do que se dá bem, e isso não é só com você, é com todo mundo mais se dá mal, todo mundo visualiza que o prejuízo que estão tendo é muito maior do que o lucro que conseguem sozinhos, eles param essa situação e se reúnem e falam: ô galera, chega aqui, estamos todo mundo se fudendo, o que está acontecendo aqui, tá todo mundo se dando mal, não, vamos dar um basta, vamos pôr um freio aqui, vamos pôr uma regra, não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais tocar nele, não pode mais invadir esse terreno, não pode mais dar o tapa na cara, então vamos pôr um limite, porque tá todo mundo se fudendo, todo mundo se dando mal, vamos dar um freio que aí ninguém mais se fode, ninguém mais agride ninguém, todo mundo fica nessa situação moderada, né? Então, essa situação de criação e gênese da justiça é por conta desse medo da dor, do sentimento de você se dar mal, desse sentimento de que você é injustiçado muito mais do que você injustiça. É um sentimento de que você é fraco e está apanhando a todo momento. Então, Glauco concebe que a justiça é uma criação. Uma criação por quê? Porque você visualiza que só sofre, só sente dor, só tem desvantagem. Você não consegue se dar bem, você só toma no cu. Você nunca consegue ser o vitorioso. Porque para ser o vitorioso, você tem que ser muito forte a todo momento e não pode nunca baixar a guarda. E para perder, basta você tirar um cochilo que outro cara passa a perna em você. Então, a justiça em Glauco é uma convenção com base no medo da dor, no medo do sofrimento. E Glauco traz uma análise ainda mais profunda, ainda que é mais acurada, que é o quê? Quem tem interesse em obedecer essa lei após ela ter sido erigida nessa convenção? Quem que vai lutar por leis, lutar por regras, por decretos e regulamentos? Bom, isso aí é óbvio, né? Basta visualizar a gênese dessas leis, desse decreto. Vai lutar pela lei, vai lutar pelos decretos quem sabe que se dá mal, quem visualiza que é fraco e vai sofrer na mão da situação sem lei, na mão da situação anárquica, né? Melhor dizendo. Por quê? Porque sem essas regras eu tô de volta ao estado primitivo e aquele estado primitivo eu tomava no cu toda hora. Então, quem vai querer leis é quem sabe que o calo aperta. E quem vai desprezar leis? Quem vai ser contra decretos, regulação? Quem vai ser contra essa situação? Quem é senhor de si? Quem bate no peito e fala, eu me garanto. Quem é senhor e forte e sabe que vai se dar bem a todo momento. Quem consegue cuspir na cara da lei é aquele que é forte, é audacioso e pisa em tudo e todos, né? Então essa situação de quem defende a lei é os mais fracos, são os oprimidos, aqueles que veem a dor como algo constante, é uma análise muito apurada de Glauco, porque quem dá bolacha, quem despreza regulamento é quem sabe que não vai ser punido, quem sabe que vai se dar bem, quem nunca vai sofrer, né? Por quê? Porque ele é forte, ele oprime com força, ele consegue se valer da sua soberania agressiva. Basta ver a corte brasileira quando afirma que as leis, né, a liberdade de expressão pode ser violada em algumas situações, ela pode ser mitigada. Eles sabem que não vão sofrer nada, eles sabem que não lhes causarão nenhuma penalidade, porque eles podem desprezar a lei, eles podem desprezar das regras, os acordos que nós fazemos, das limitações. Eles são senhores de si mesmos e da força, eles podem se valer de desprezar a lei, porque a lei é somente
cumprida pelos mais fracos, por aqueles que sofrem, por aqueles que sabem que o calo aperta. Quem despreza e caga para a lei é aquele que sabe que vai sair impune e se dando bem. Essa é a primeira análise do livro da República, a análise de Glauco sobre a justiça, sobre o conceito de justiça. Bom, a segunda análise, o segundo tema da obra da República de Platão que eu gostaria de trazer é a concepção que Platão tem sobre a justiça. A concepção que Platão tem sobre a justiça, né, que ele traz pela boca de Sócrates, né, o personagem Sócrates, Platão irá conceber que a justiça ela é um atributo, ela é uma qualidade, ela é um adjetivo, uma característica que só pode ser empregado para o homem e para a cidade, né? A polis, para o Estado, para o governo. Não existe outra coisa que possa ser justa. Somente o homem, somente o ser humano ou a cidade, a polis, né? O Estado, o país, o governo, a instituição política. Não existe um travesseiro justo, não existe uma cabeceira justa, não existe uma cortina justa, não existe uma maçaneta justa. Justo é homem e governo, nada mais é justo. E esse paralelismo, esse dualismo que Platão irá propor, ele irá propor numa seguinte perspectiva. Tanto o homem quanto a cidade são divididos em três partes que eles são uma hierarquicamente superior à outra. Existe uma escada, 3 degraus, existe uma hierarquia em que há primeiro, segundo e terceiro. Há o melhor, o médio e o inferior, tanto no homem quanto na cidade. Por quê? Porque Platão tem esse paralelismo entre a alma, né, o homem, e a polis, né, o governo. E essa estrutura que Platão propõe, essa estrutura tripartida, ele começa com a parte superior da alma como a razão, o intelecto, a parte racional, a parte pensante, a parte que delibera, a parte que cogita e analisa suas ações, julga muito bem suas ações, controla as ações, controla as emoções e as vontades. Então, essa é a primeira parte da alma do ser humano, a parte superior, a parte de ouro, a parte nobre, a parte que pensa, a parte que reflete, a parte que filosofa. Essa é a primeira parte da alma que Platão concebe. A segunda parte é a parte do peito, a parte da força, a parte da coragem, a parte da irascibilidade, a parte da agressividade. É aquela parte que Platão irá chamar de alma de prata, que é bastante visível em guerreiros, em soldados, em pessoas com pavio curto, né? Pessoas que têm uma coragem acima do normal, mas não são tão nobres, não são tão reflexivos como quem tem a alma de ouro. Então essa alma de prata é a alma daqueles corajosos, destemidos, que são bons para brigar, para defender, para o conflito físico. E por fim, a última parte é a parte do baixo ventre, a parte de bronze, a parte inferior, a parte ruim, a parte da concupiscência, da luxúria, da vontade, dos desejos primitivos. É a parte mais animalesca do ser humano, é a parte que não torna o ser humano um animal racional, mas sim irracional. É a parte da vontade, das emoções, das sensações. É a parte de bronze, a parte do ser humano bruto, chucro e animalesco. Então essa é a divisão tripartite da alma que Platão faz. A alma de ouro, superior, racional, sabe escolher bem, sabe julgar bem, sabe controlar suas vontades, seus desejos, sabe visualizar
Um objetivo como bom, vai atrás. Um objetivo como ruim, não vou atrás. Sabe separar bem suas ações de ações ruins, ações nefastas, de ações boas, ações benéficas. A segunda parte é a do corajoso, do cara que tem bastante culhão, que sabe se dar bem numa briga, e a última parte é aquele malandrão que só pensa em comer, beber e transar. Então, essa é a divisão da alma para Platão. E essa divisão não ocorre só na alma. Lembre-se que eu disse que Platão tem um paralelismo entre o homem e o Estado. No Estado também há essa divisão para Platão. Superior na alma é o filósofo, o racional, o de ouro. Na cidade também deve ocorrer esta divisão. O superior deve ser aquele que pensa bem, aquele que governa bem a si mesmo para governar os outros. O filósofo deve se tornar rei, ou o rei deve ser filósofo, deve ser aquele candidato a sábio, aquele que busca controlar as suas almas inferiores pela alma superior. Então, na alma, o ouro, a razão, a filosofia domina, deve ser soberana. No Estado, a mesma coisa. Em segundo degrau, na alma, a parte do peito, da força, da brutalidade, da coragem, do culhão, do brio, do Estado também se valerá isso. A alma de prata, os guerreiros de prata, os soldados, aqueles que ficam na fronteira e combatem o inimigo, que sabem ter táticas de guerra, táticas bélicas, têm bastante brio para a adversidade. Não pensam tão bem, não são senhores do próprio corpo, Volta e meia tem pavio curto, explodem, então não são aptos a governar, mas são aptos a participar da vida pública como guerreiros, como soldados, como aqueles que protegem os outros. E o último, o cidadão de bronze, o cidadão inferior, o cidadão com consciência, com volúpia, ele tem que ir para o trabalho, tem que ir para o campo arar um campo, tem que carpir terreno, tem que ir para o milharal, tem que fazer o máximo de trabalho comercial e manufatureiro possível. Ele tem que cansar ele, tem que dar uma enxada e deixar ele cansar o máximo possível, porque ele é regido pelo macho ventre, ele é uma pessoa bastante inescrupulosa, quase um javali, quase um coelho que pensa só em comer, beber e transar. Então, se esse cara não cansar para descansar e dormir e no outro dia ter que trabalhar, ele vai dar muito trabalho para o governo. Essas pessoas de alma de bronze, concupiscentes, luxuriosos, precisam só trabalhar. Então, você dá o governo para o filósofo, dá as armas para os soldados e dá uma enxada para o resto da população. Essa é a visão de Platão da alma do homem e da estrutura sociopolítica do Estado. E a justiça, onde que entra a justiça em Platão? A justiça é você saber olhar a própria alma, saber olhar para si mesmo e ver o que é você, o que você tem como metas, como natureza, como objetivo. É você fazer aquela autoanálise ininterrupta sobre si mesmo, conhecer-te a ti mesmo, Aquela famosa frase do oráculo de Delfos, que disse para Sócrates, conhece-te a ti mesmo? Essa é o lema platônico para uma justiça, porque conhecendo a si mesmo, você sabe como agir, sabe que é você. Conhecendo a si mesmo, você, alma de bronze, não tentará ser rei, não tentará governar outros. Por quê? Porque você vai saber que você não controla a si mesmo, que você é facilmente fisgado pelos desejos da carne, pela bebida, pelo sexo, pelo jogo, pelas drogas. Você, guerreiro corajoso e bravo, saberá que você também não é apto para governar, saberá que você
não tem controle sobre as suas emoções, sobre a raiva, sobre o seu brio, sobre a sua vontade de conflito. Você não é um bom senhor do seu corpo. Você não é senhor da própria casa. Enquanto o filósofo é senhor da própria casa, domina o corpo, domina a sua razão, domina o seu intelecto, a alma de prata e a alma de bronze não fazem isso. Então essa é a forma de alcançar a justiça que Platão concebe. É você ter essa autoanálise ininterrupta. É você conhecer-te a ti mesmo. E como que você conhece a ti mesmo? Como que você sabe o que você é? Como que você faz isso? Bom, basta você visualizar no mundo. Basta você enxergar do mundo. Enxergar do mundo o quê? A si mesmo. Por quê? Porque para Platão, um dos precursores da teoria do espelhamento, a teoria do espelho, melhor dizendo, é que o mundo é um espelho para você mesmo. Por quê? O que o espelho faz? O espelho ele reflete algo que você não conseguiria ver se não fosse o espelho. Quando você olha para o espelho, você consegue visualizar o seu nariz, consegue visualizar o seu olho, consegue visualizar a sua boca, consegue visualizar a topografia da sua face. Algo que você não consegue visualizar sem ele. E por que o mundo seria espelho para Platão? Porque o mundo revela coisas que você não sabe sobre si mesmo. Que sem o mundo você não saberia. Você precisa desse espelho para saber. E o que o mundo vai te revelar? Que vai te ajudar a ser uma pessoa justa e, consequentemente, uma civilização justa. O mundo te revela os seus afetos, as suas emoções, as suas inclinações. Por quê? Porque quando você age no mundo, quando o mundo tem coisas que são colocadas à sua frente, você reage a elas. Quando você visualiza uma mulher bonita, você reage de alguma forma. E você vai saber como você reage perante uma mulher bonita. Quando acontece alguma desgraça na sua vida, você reage também. E ela vai te revelar como você reage, como é o seu comportamento. Então, o mundo é o seu espelho. Por quê? Porque é nele que você visualiza as suas reações, as suas afeições, seus interesses, suas inclinações, sua alma. Você visualiza se você é uma alma de ouro, de prata ou de bronze pelo mundo. O mundo irá te revelar. Você não usa as coisas da sua cabeça para entender o mundo. Você usa o mundo para entender a sua cabeça, dirá Platão. Não é você, com o seu intelecto, que irá compreender o mundo. O que não importa não é o mundo, é a si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Não é conheça o mundo, é conheça-te a ti mesmo. Use o mundo como ferramenta. Você não utiliza o cérebro, a razão, para conhecer o mundo. Você utiliza do mundo, das coisas de fora, para entender a própria razão. Essa é a concepção de Platão sobre a justiça. Um terceiro ponto bastante legal na obra de Platão, da República, é o Anel de Giges. O Anel de Giges, que é uma história, é uma fábula que é retratada na obra de Platão sobre... Eu não vou lembrar exatamente como ela se dá, mas é sobre, acho que um fazendeiro que acha um cadáver de um rei, salvo engano, de um príncipe que tinha um anel na mão, e ele retira esse anel desse cadáver, e quando ele coloca na mão e vira o anel, a joia, a gema, a pedra que estava incrustada no anel para baixo ou para cima, não me recordo, ele se torna invisível. Só que ele não sabe disso a priori, ele está junto com seus amigos, ele vira, não percebe, os amigos, onde está Giges? Giges foi embora e não sei o que, e ele, com o passar do tempo, ele percebe que consegue ficar invisível. E ficando invisível, ele passa a fazer as piores barbaridades possíveis. Ele passa a roubar, a estuprar, a matar, a fazer tudo o que ele sentia vontade, tudo o que ele tinha interesse de fazer quando não tinha o anel.
e com isso ele se torna um grande facínora. É bastante parecido em partes com o anel que o Tolkien escreve na trilogia do Senhor dos Anéis, mas a influência não é vinculada um anel com o outro. E esse anel de Giges, quando ele aparece no diálogo de Platão, ele aparece sobre o seguinte argumento: nós só fazemos as coisas justas por conta do medo da punição, com medo de sermos vistos, com medo da vergonha, com medo de sermos pegos. Porque se tivéssemos algum anel que nos deixasse invisível, faríamos as piores atrocidades da humanidade que possamos conceber. Sem esse anel, somos domesticados, covardes e, por consequência, justos, bons, praticamos boas ações, evitamos algumas más ações. Mas se tivermos a certeza, tivermos a possibilidade de não ser pego, faremos barbáries, né? E essa ideia de que a justiça, só fazemos o que é bom com medo da punição, ela é bastante atual porque volta e meia estamos em algum mercado, estamos em alguma mercearia, em algum comércio e visualizamos aquela plaquinha amarela com aquele emoji sorrindo. Sorria, você está sendo filmado. Bom, essa plaquinha, ela, por mais que pareça ser bastante agradável, ela é um alerta para você. Olhe bem, você não está mais com o anel de Giges, você não está invisível. Mas será que deixamos de furtar Americanas, aquele soufflé, aquele pacote de M&M's, aquele salgadinho Doritos, somente por causa dessa plaquinha, desse temor de ser pego, dessa possibilidade da vergonha ou do mal que possa vir a ser causado pela punição? Esse é um debate que ainda existe, é uma controvérsia bastante atual que volta e meia juristas e filósofos deliberam, porque tratar a justiça somente com medo da punição é algo bastante polêmico e bastante, como é que podemos dizer, bastante arriscado de jogar toda a nossa bondade, todas as nossas obras a cargo do temor e do terror. Fica meio que, aparentemente, como somos animais selvagens, que temos medo de animais selvagens mais fortes que podem vir a nos punir. Então, esse anel de Giges que Platão traz à tona em sua obra é um anel muito presente na sociedade da vigilância atual, onde há câmeras, onde há registro de IP do celular, das máquinas de computadores, a civilização do grande irmão, onde somos vistos a todo momento. Será que não temos mais esse anel de Giges para fazer todas as nossas vontades? E será que não fazemos as nossas vontades somente por temer ser pegos? Ou fazemos a justiça independentemente do anel? Será que com o anel em nosso dedo agiríamos de bom grado para com o outro? Será que agiríamos com compaixão? Será que não pegaríamos aquele doce escondido? Será que deixaríamos de pagar? Será que deixaríamos de ajudar? Bom, fica a reflexão para vocês sobre a justiça como medo da punição, sobre a justiça como uma forma de coerção da sociedade para com o portador do anel. Bom, e superado a visão do anel de Giges, a tripartição das almas, a teoria do irmão de Platão, Glauco, sobre a justiça, chegamos talvez no principal e mais famoso teorema, argumento ou alegoria de Platão, não só da República, do livro da República, como de toda a teoria de Platão. Ficou famoso a teoria, a alegoria da caverna. E do que se trata a alegoria da caverna de Platão? A alegoria da caverna é uma anedota, é um construto mental que Platão se vale para explicar
conceitos tanto políticos quanto de conhecimento, quanto de busca pela verdade. A anedota começa com alguns prisioneiros, alguns homens que estão acorrentados, estão presos, estão cerceados dentro de uma caverna bastante escura, bastante úmida, bastante fechada, sem entrada facilitada, é bastante apertado, e essa prisão impede a movimentação livre deles, tanto uma prisão física, como também ela impede a locomoção. Você não consegue transitar dentro dessa caverna, dessa prisão, você fica adstrito a uma posição fixa. Você só consegue olhar para um lugar, você não consegue modificar o seu corpo, mudar, você está preso. E a posição em que esses homens, que esses prisioneiros se encontram, é visualizando, olhando nessa caverna escura, uma parede que fica de costas para a boca dessa caverna, que é bastante alta, é bastante estreita, e que entra uma fresta, uma pequena luminosidade que bate nessa parede e ilumina muito pouco essa parede. O restante da caverna é trevas, o restante da caverna é totalmente de ébano, é escuro, sombrio. Somente a parede tem alguma visibilidade diminuta. E nessa caverna, esses homens que ficam aprisionados olhando para a parede, na parede eles vislumbram imagens que dançam e vêm e vão, que na verdade são as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão andando, as pessoas que estão vivendo fora da caverna, passando em frente ao sol, passando em frente a alguma tocha, alguma lamparina, que a sombra delas reflete dentro da parede da caverna no qual esses prisioneiros visualizam, né? Então essa é a situação que se dá início à anedota da caverna. E esses prisioneiros, eles nunca tiveram contato com o exterior da caverna, sempre foram prisioneiros, não tiveram nenhuma informação externa, sempre tudo aquilo ali, toda a vida deles se resumiu à caverna. A caverna e a parede que eles visualizam da caverna. Então, tudo que eles veem, tudo que eles visualizam, tudo que os sentidos da visão traz para eles é a informação da caverna, é a parede da caverna que é o contato com o mundo. Então, eles visualizam essas sombras dos fatos, dos eventos que acontecem fora da caverna. E para eles, tudo aquilo que acontecia nas paredes, tudo aquilo que eles visualizavam na parede da caverna era o mais real possível, era tudo que eles conheciam, aquilo era o mundo, aquilo era a realidade. Ocorre que em determinado dia, em algum instante, um desses prisioneiros consegue se libertar dos grilhões, do cadeado, das algemas que o prendia naquela posição estática e consegue bem vagarosamente rastejar e escalar essa caverna para fora, né? Como eu havia dito, era estreito, era difícil, era uma caverna bastante apertada e úmida, escura, então a saída para o exterior era bastante difícil. Então esse prisioneiro que conseguiu se escapulir com bastante dificuldade, ele vai saindo da caverna. Conforme ele vai saindo, ele visualiza a fonte de luz que vem de fora, do sol, das tochas, do fogo que entrava dentro da caverna, e ao contemplar essa fonte de luz, seus olhos ardem, seus olhos queimam, seus olhos sentem muita dor, e ele recua, pleiteia voltar para a caverna, quer voltar para o escuro, quer voltar para onde era confortável, onde não sentia esse ardor, esse incômodo. Mas ainda assim, nutrido pelo fôlego de liberdade que ele conseguiu, ele continuou caminhando bem devagar, com bastante esforço, até sair da caverna, até conseguir acostumar os olhos com a claridade nova, acostumar ao espaço mais amplo, um ar mais puro, tudo diferente. A realidade fora da caverna era algo inédito, algo que ele nunca tivera contato. E ao se visualizar fora da caverna, esse prisioneiro ele consegue enxergar o mundo e ver as coisas que acontecem, ele consegue visualizar outras pessoas, eventos, fatos, toda a civilização, todas as ideias e construções
que acontecem no mundo. E também visualiza essa luz, esse fogo, essa chama e as sombras que entram dentro da caverna e refletem na parede. E ele começa a perceber que todas aquelas sombras não são reais, não eram reais. Era tudo uma mera ficção, uma mera aparência do real. A sombra de um anjo não era o anjo em si, era apenas uma aparência derivada da luz batendo sobre uma estátua angelical. A sombra não era real. O real é o que estava fora da caverna. Tudo dentro da caverna era aparência, tudo era falso, tudo era somente sensações, enquanto o real, o verdadeiro, estava do lado de fora. Quando ele se dá conta dessa novidade, dessa descoberta, ele, fascinado, resolve voltar para dentro da caverna, né? Para tentar contar para os amigos, para tentar libertá-los e mostrar que toda aquela informação que eles estão recebendo é enganosa, é pífia e que o verdadeiro, o que vale a pena, está lá fora. Então ele novamente volta para dentro da caverna. Só que agora ele tem dificuldade para enxergar no escuro, porque seus olhos já estavam acostumados com o claro. Ele sente dificuldade em respirar aquele ambiente fechado e úmido, porque seus pulmões já estavam acostumados com a pureza e o ambiente aberto. Então ele novamente, com dificuldade, regressa para dentro da caverna. Mais difícil ainda do que foi sair. E ele se rasteja novamente até que ele adentra a caverna e encontra seus companheiros e conta as boas novas, conta da verdade do exterior, da verdade do mundo onde a luz é real e não das sombras das aparências. Só que ao contar essa novidade, esse evangelho, os seus companheiros riem dele, desprezam e até o executam e levam à morte o peregrino que saiu e retornou da caverna. Bom, essa alegoria, essa história, ela nos ilustra muito bem e ela passa bastante uma mensagem, bastante uma visão de Platão sobre o que é o filósofo e como o filósofo é visto. Porque dessa alegoria é bastante notória, bastante cristalino você visualizar que o peregrino que sai e retorna da caverna é o filósofo, é o candidato a sábio, é aquele que busca a sabedoria. Não é o que sabe, é o que busca saber, porque ele se incomoda, ele consegue romper com as primeiras amarras das sensações do corpo, das mentiras dos sentidos, para então buscar, para então perquirir sobre a verdade real, sobre o mundo real, o mundo ideal, que está fora da caverna. Então, a primeira visualização que temos é a figura do filósofo, que estava preso como os outros, mas ama o saber, ama o conhecimento, e ele vai atrás. Esse amor, essa filia, essa amizade é aquela busca incessante, é aquela corrida atrás da cenoura que você nunca para, você nunca se dá por satisfeito. Então, a primeira impressão que temos é essa visão que Platão nos traz do filósofo. A segunda é que Platão separa o mundo em dois, o mundo da caverna e o mundo de fora da caverna. O mundo da caverna são as aparências, são as sombras, são as cópias, são as impressões. Nada daquilo é real. Tudo que você vê, você acredita que é real, mas é tão somente um vulto, é tão somente espectros, fantasmas. Nada daquilo é real, nada daquilo tem valor. Tudo do mundo sensível é cópia, é efêmero, perece, é falso. No mundo fora da caverna, no mundo de luz, do mundo iluminado, no mundo das ideias, é real, é o que importa, é eterno, nada dali é inútil, tudo é valoroso. E ali você, nítido também a alegoria, só consegue chegar saindo da caverna, indo até a luz, buscando a iluminação, buscando as ideias, buscando a razão. Platão, longe de ser um racionalista como Descartes, Spinoza, Kant, Platão valorizava muito o intelecto para chegar à verdade, desprezava o corpo como meio para chegar à verdade. O corpo é enganoso, o corpo é apetitoso, o corpo não delibera corretamente. A razão é a única que pode deliberar sobre o certo e sobre o errado. Se você deixar o seu corpo te governar, você vai comer, beber e bimbar. Você não vai refletir, você não vai
ter um juízo de valor correto. Você não vai chegar no mundo das ideias pelo corpo, somente pela razão, somente pelo intelecto e pelo bom julgar. Então, essa também é uma característica da caverna de Platão. Essa busca pela verdade, essa separação de corpo e alma, esse dualismo de matéria e espírito, de mundo das ideias e mundo dos sentidos. E o outro aspecto também importante é o regresso do peregrino para a caverna. Ele regressa não porque ele sente falta da caverna, ele não quer mais a caverna como o habitat seu, como o ambiente de conforto, porque agora ele já faz parte do mundo de fora, já faz parte do mundo liberto, do mundo de luz, do mundo das ideias. Depois que você alcança a verdade, o conhecimento, você não quer regredir para o mundo de falsidades, de mentiras. O peregrino, o filósofo, ele regressa para salvar seus amigos, para salvar os outros, não como um Messias, mas como um propagador da sabedoria, aquele que busca libertar as almas aprisionadas pelas impressões e sentidos carnais para as verdades da razão. Então ele regride não como um acovardamento, como uma fuga do real, mas sim em busca de outros para compartilhar do real. E, infelizmente, ele vem a óbito, porque sempre que você vai trazer uma verdade, sempre que você vai desmascarar enganações e mentiras, haverá pessoas para proteger essas mentiras e eliminarem os propagadores da verdade. Então, essa visão que Platão nos traz, tanto da ascensão do filósofo quanto do seu regresso buscando novos pensadores, mostra muito bem como que se dá essa rede de mentiras que protege tais fake news, que protege enganações, que protege aparências e sucateia, escanteia quem rivaliza, quem busca trazer luz às trevas. Então, essa alegoria da caverna de Platão, ela é muito comentada, ela é muito famosa no ensino fundamental, ensino médio, ela é muito utilizada sobre métodos de pedagogia, de você separar o mundo platônico do mundo das ideias, do mundo dos sentidos, mas ela também carrega bastante dessa visão política, dessa visão social do conhecimento e da mentira como objetos de interesses, né? O filósofo tem o interesse no conhecimento e na propagação. Os sofistas, os canalhas, os políticos querem a mentira. Eles não querem sair da caverna, querem todos acorrentados, querem olhar para a parede de espectros mentirosos. Então essa é uma das principais ideias que Platão traz à sua obra, né? A quarta ideia que eu quis trazer, e que no geral, no todo, elas todas se conversam, né? O Anel de Giges conversa muito bem com a ideia de Glauco, né? Do temor como o medo, como fonte da justiça, como fonte da lei, da norma, né? A tripartição das almas, também junto com o filósofo, né? Que tem uma alma mais nobre, consegue controlar a si mesmo, consegue ser senhor de si mesmo, enquanto os outros deixam o corpo governar e por isso ficam sempre presos na caverna. Então essa foi a minha pretensão nesse episódio, trazer algumas das ideias, há inúmeras outras dentro desse diálogo, assim como em outros diálogos de Platão. Platão é muito rico, Platão tem inúmeras ideias, inúmeros conceitos, inúmeros temas que é possível abordar em diversos episódios, em diversos textos e diversas formas de se conjecturar e estudá-lo. Platão é riquíssimo, mas eu quis trazer essas quatro que eu acho que são bastante pertinentes para que nós propomos dentro do Filosofia de Boteco, para você que ainda é um iniciante ou até mesmo intermediário em filosofia. Eu acho que esses pontos são os pontos cruciais para você ter uma visão mais crítica, mais aguçada sobre o que a República de Platão nos lega, não só sobre uma teoria política de Estado, mas sobre moral e civilidade, sobre busca pelo conhecimento, sobre
se há verdades ou não sobre política de segurança, sobre justiça e, sobretudo, sobre filosofia aplicada no mundo real. E chegou ao fim mais um episódio do Filosofia de Boteco. Espero que você tenha gostado. Conto com você para no próximo episódio, acompanhados de alguma obra ou de algum grande pensador, possamos refletir sobre a vida e sobre a nossa existência. Conto com você. Se você gostou, curta, compartilhe nas redes e até a próxima!